Paz de Jesus a todos, amém. Muito bom nós louvarmos ao Senhor, muito bom ter você aqui essa noite conosco. Como já foi dito, uma, duas, eu digo a terceira vez, seja bem-vindo, sinta-se em casa e que você possa aprender da palavra do Senhor. E eu quero te convidar essa noite a acompanhar comigo a exposição desse texto bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 1, a partir do verso 16. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, nos vem à mente de modo imediato, principalmente aqueles que já têm algum tempo dentro do contexto de igreja, uma palavra. E a palavra a qual eu me refiro é a palavra discipulado. Agora, quando nós olhamos para essa perspectiva de discipulado, ela está intimamente associada à perspectiva do chamado que Deus coloca para cada um de nós. Em uma noite como essa, talvez comum para você, talvez mais um culto a qual você está participando, talvez mais um convite que você recebeu para estar aqui presente, você entenda que talvez conceitos como estes não precisam ser revisitados por você. Mas é justamente a partir de um texto como esse, que nós vamos conseguindo encontrar e perceber nas entrelinhas aquilo que Jesus deseja realizar nas nossas vidas, aquilo que Jesus deseja ressignificar no nosso discipulado e no nosso chamado. É por isso que quem está aqui é Jesus. Quem proclama, quem fala, quem diz as palavras é aquele a qual nós chamamos de mestre. E algo aqui é importante de ser salientado, é de que discipulado não é um programa, não é um evento, não é algo que nós encontramos e vamos aprender através unicamente das apostilas ou dos livros que são feitos a partir daquilo que a Escritura fala. Mas o discipulado, ele está intimamente ligado a Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é a base, é a peça fundamental para a compreensão de um discipulado e de um chamado verdadeiro à luz do nosso Senhor. Quando nós nos apegamos a estruturas e a programas tão somente, você deve ter em mente que o que irá acontecer com o conceito e com a sua visão sobre discipulado e chamado, será equivocado, e a sua comunidade, muito provavelmente, ela vai estar fadada ao fracasso se Jesus estiver fora de toda essa estrutura. Nós estamos inseridos em um mundo onde os números definem o valor de um ser humano, onde os números, não só da conta bancária, mas das redes sociais, dizem e gritam
aos quatro cantos quem é relevante e quem não é. Alguém que tem dinheiro, alguém que tem seguidores. E Jesus é aquele que vai de modo contrário a essa estrutura. Jesus tinha seguidores, mas Jesus não era aquele que queria seguidores para que ficassem inflando o ego dele. Jesus não queria seguidores que ficassem dizendo: Jesus, você é o cara, eu gosto de você, eu quero estar com você porque você é um cidadão legal. Não. O conceito de seguidores para Jesus é totalmente diferente, é por isso que Jesus, ele vai no caminho contrário. Jesus é aquele que olha para cada um de nós e nos ensina a olhar para o ser humano não como um número, mas como uma alma que precisa ser salva, como uma alma que precisa ser atraída para compreender a verdade do Senhor. É por isso que o Senhor vai colocar que cada ser humano é importante, e é importante porque ele tem um plano de salvação para cada um de nós. É por isso que o discipulado envolve uma primeira palavrinha que eu quero destacar para você, que a palavra é cuidado. Quem entende discipulado, cuida. Quem entende discipulado, se relaciona. Quem entende discipulado, tem intimidade diária com Jesus. E nós aqui estamos acostumados, pelo menos aqueles que frequentam os pequenos grupos multiplicadores, a uma sigla chamada RD, que nada mais é do que a palavra ou a frase relacionamentos discipuladores. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus, ele vai criar aqui um caminho, uma história, um ensino para que ele demonstre para nós quem foram os seus primeiros relacionamentos discipuladores. E é justamente nisso que eu creio, que eu acredito, no cuidado e no se relacionar, porque Jesus colocou isso. Mas de modo irônico, o que a nossa sociedade nos diz é que nós devemos não se relacionar e que nós devemos cuidar apenas de nós mesmos. E Jesus nos coloca essa missão, esta tarefa, porque caminhar com Cristo inclui isso. Caminhar com Cristo é observar, é perceber que Jesus cuida de nós e se relaciona conosco. E esse mesmo Jesus, nesse texto, ele estava caminhando, ele andava à beira do mar, uma cena que para os nossos corações e as nossas mentes e o nosso corpo cansado, ela soa como um refrigério, porque nós certamente desejaríamos nesse exato momento, ou num domingo como este, termos estado andando à beira do mar, pegando uma brisa, aproveitando uma praia, dando um mergulho. Só que Jesus aqui, ele não está andando à beira do mar buscando um prazer ou uma satisfação pessoal. Ele está observando e percebendo uma oportunidade única, ímpar. É por isso que Jesus anda e ele encontra Simão e ele encontra André. Ambos tinham uma profissão, eles eram pescadores. E como pescadores que eram, eles estavam a lançar as suas redes, a esperar que ali fosse um dia frutífero para o seu trabalho, para a sua tarefa, para o seu labor diário. E o texto vai retratar que esses dois homens são os dois primeiros discípulos de Jesus. São as duas primeiras pessoas que inauguram o ministério daquele que iria revolucionar a humanidade, que iria revolucionar o universo.
Mas esse texto, nas entrelinhas, ele traz alguns detalhes que nós precisamos perceber. Ele destaca que para que haja discipulado é necessário um movimento, é necessário uma ação. E Jesus não estava aqui parado, estático, esperando alguém chegar até ele para que ele abrisse a sua boca e falasse das maravilhas do reino. Não, Jesus não fez isso. Jesus, ele sai de uma posição de conforto. Jesus sai de uma posição de alguém que está estático e ele nos ensina e diz que nós precisamos sair de onde nós estamos, caminhar, andar. E a partir disso, Jesus vai demonstrando que ele está buscando cumprir uma missão. Porque quem entende o discipulado, quem entende o chamado, é alguém que compreende e sabe que tem uma missão dada por Deus. E um dos maiores erros que nós cometemos é entender que o discipulado se dá de uma forma que sempre as pessoas devem vir aos cultos, às nossas programações de modo específico, mas que nós não devemos enfatizar tanto a nossa ida. Mas Jesus, movido por um senso claro do que Deus Pai queria, assim Ele o faz. Porque Jesus estava a cumprir o que o texto de Mateus capítulo 28, verso 19, e eu quero que você me acompanhe e leia esse texto comigo. Mateus capítulo 28, verso 19, onde o texto enfatiza e diz o seguinte para a gente: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que Jesus retrata nesse texto? Nada mais, nada menos do que cumprindo aquilo que de modo claro, de modo adiante, ele iria dizer para cada um daqueles que estavam desejosos de caminhar com ele, desejosos de dizer que queriam ser discípulos dele. E aquele que entende discipulado e que caminha com o Senhor, ele tem que ter uma palavra sempre diante dos seus olhos, a qual ele tem que entender e praticar. E essa palavra é a obediência. Essa palavrinha obediência, ela não é teórica, ela não é uma opção, mas é um mandamento que Deus coloca para a gente. Se você se entende como discípulo do Senhor, e a palavra obediência aparece para você em vários e vários momentos, e você questiona se você deve fazer ou não, a tua compreensão sobre discipulado, ela precisa ser revista. Se a palavra obediência aparece para você e você na realidade cumpre apenas metade daquilo que Jesus coloca, você precisa rever a tua postura. Jesus olha e ele sabe que para ser exemplo ele precisa ser obediente ao Pai, que o enviou em uma missão. Nós esquecemos que Jesus estava com um propósito, com uma missão clara, que era redimir o homem do seu pecado, que era dar uma segunda chance. E ele precisava fazer os movimentos que Deus Pai tinha colocado para que ele fizesse. E o primeiro movimento que a Bíblia destaca é o movimento não da gente indo até o Senhor, mas do Senhor indo até cada um de nós. Porque nós perdemos a capacidade, a condição de escolher a Deus e de dizer que nós queremos ter uma vida espiritual clara e cristalina com Ele.
Porque lá no Éden nós escolhemos nos separar. Lá no Éden nós pegamos a palavra obediência, a palavra comunhão, a palavra amor, a palavra graça, colocamos num saco, amarramos e jogamos no lixo. E o próprio Senhor é o único capaz de realizar essa conexão, ir lá, pegar tudo aquilo que nós jogamos no lixo, recolocar no saco e trazer para a gente, para que nós venhamos abrir e abraçar essa verdade. É por isso que Jesus é aquele que resgata o seu ser, a sua alma. É aquele que busca olhar a sua mente e promover transformação, promover metanoia. É aquele que olha lá para o fundo do teu coração, que conhece o mais íntimo do teu ser, que sabe as tuas fraquezas, que sabe o homem e a mulher que você é, e ele diz: esse coração precisa ser tratado. Esse coração precisa ser regenerado porque ele está distante de mim. Discipulado não é apenas trazer alguém para dentro de uma denominação. Discipulado não é ensinar as pessoas a levantar as mãos e cantar uma canção bonita. Discipulado não é apenas abrir a Bíblia e dizer que eu li um texto. Mas discipulado é o primeiro movimento de entender que eu, sem Deus, não sou absolutamente nada. Porque nós não temos condição de olhar para o sacrifício da cruz e dizer que outra coisa seria possível. Por isso que um dos textos que eu mais gosto na Bíblia se encontra no livro de Tito, capítulo 3, verso 4 a 7. E eu peço que você abra a sua Bíblia, acompanhe comigo e leia esse texto e perceba o que o Senhor fala através de nós, ou para nós. Tito, capítulo 3, verso de 4 a 7. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque nós tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Esse texto enfatiza, clareia a nossa mente para dizer que todo movimento é de Deus, não é nosso. Você leu esse texto e percebeu que em algum momento tem uma ação da gente. Ah, eu sou bonzinho, eu amo a Deus, eu quero ir à igreja. Não, é Deus que vai de encontro a cada um de nós. É Ele que vai dizer que quem nos lava é Ele, quem nos redime é Ele, quem nos faz justo é Ele. Quem derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus foi o próprio Deus Pai, aquele que se coloca como Salvador. E isso, na realidade, é graça, graça que não pode ser compreendida. Justiça que vem do trono de Deus, esperança que vem do trono da graça daquele que está assentado nos céus.
daquele que olha para mim e para você e deseja dizer que quer que você participe da vida eterna. Esse é o primeiro movimento, o movimento de Deus até você. E você hoje, quando ouve essas palavras, não está ouvindo a mim, mas está ouvindo aquilo que a Escritura diz, aquilo que o Senhor está fazendo. Só que existe um segundo movimento. Deus usa pessoas para o cumprimento dessa missão. Como nós vimos com Cristo, aquele que foi 100% Deus, 100% homem. Como vimos com Paulo, com João, com Pedro. Ele escolheu a cada um de nós que fomos resgatados para que nós nos tornássemos embaixadores da boa notícia. Porque o Evangelho nada mais é do que uma boa notícia de Deus para você. E no mundo das más notícias, que rolam no Instagram, no WhatsApp, nas páginas, nos portais aí da internet, Deus chega e te oferece a boa notícia. A notícia que pode mudar a tua vida. A notícia que pode mudar a tua história. Mas Deus coloca para aqueles que aceitaram a boa notícia a missão de serem embaixadores. Como no caso de Pedro, em Atos capítulo 1, versos de 36 a 41, onde ele olhou para uma geração, a qual ele denominou ela como corrupta. E sabe o que é que Pedro faz ao anunciar a boa notícia? Ele vai dizer que essa geração corrupta precisa de arrependimento. Porque a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de água com açúcar. A mensagem do Evangelho, ela é profunda e ela penetra no íntimo do nosso ser. E Pedro teve a coragem que talvez nós não tenhamos onde nós estamos. Você tem coragem de ir lá no seu trabalho, numa conversa com o seu amigo, com a sua amiga, a quem você convive a semana toda, dizer: ei, vem cá. Essa semana eu pude acompanhar, porque sou amigo em comum sua ou seu, você postando algumas coisas que, na verdade, a Escritura diz que desonram a Deus. Deixa eu te falar sobre aquilo que o Senhor tem para ti. E lá no fim você diz que ela precisa se arrepender, que ele precisa se arrepender. Isso seria o padrão, mas como é que a gente se comporta fora? Como é que a gente age com essa responsabilidade que Deus nos entregou? Pedro teve a coragem que nós não temos muitas vezes, e o Espírito Santo trabalhou, agiu. Por isso que em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, verso 20, e você pode acompanhar comigo também, o texto diz o seguinte: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. A necessidade sua, a necessidade dos seus amigos que estão perdidos, a necessidade da sua família é se reconciliar com aquele que te criou. Porque aquele que diz: eu sou imagem e semelhança do Criador, e ele não consegue perceber essas verdades, o coração está pedrado, o coração está distante. Aquele que não compreende isso não entendeu o seu chamado, a sua tarefa diante do próprio Senhor. E Jesus faz o movimento do chamado e da proclamação. E a proclamação de Jesus, ela não vem carregada de um texto extenso, longo, com firulas, com arrodeios, mas é um texto direto, é uma ordem. E o que é que ele diz para esses homens? Venham e sigam. Caminhem comigo.
Jesus olhou para eles e disse: se vocês querem estar ao meu lado, vocês não poderão estar parados. Algo na vida de vocês precisa acontecer. E quando Jesus coloca isso, quando ele faz essa proposta, ele estende também para cada um de nós que deseja caminhar com o Senhor. Porque quando nós temos a proposta de um novo movimento, de uma nova rota, a gente tem que saber que a nossa vida vai ser alterada de alguma forma. Que a nossa caminhada será diferente. E Jesus é o Deus que coloca para nós os novos recomeços. Porque caminhar com o Senhor é escrever uma história totalmente diferente daquela que nós desejaríamos escrever e deixar como um legado. A proposta de Jesus é ir atrás daquele que está perdido. Porém, a proposta não é somente de seguir um Jesus sem conteúdo, a qual nós ligamos as nossas televisões, a qual passeamos pelo Instagram e está assim de um Jesus proclamado que não tem conteúdo, mas que tem palavras de impacto e que tem autoajuda, que tem coaching para elevar o seu ego num dia de tristeza. Nós precisamos olhar para Jesus porque Ele é o único que pode nos dar uma razão para viver. Mas quando nós encontramos a Jesus e temos essa razão da nossa vida, nós temos que saber o seguinte, que a caminhada com Ele, ela vai trazer sobre nós uma série de implicações. Todo movimento na vida muda a nossa história e produz implicações. Se você está com o seu concurso aqui em Timon, e você faz um outro concurso e você passa para uma outra cidade, há uma mudança imediata de lugar, de pessoas, de costumes, de cultura. E caminhar com Jesus é principalmente uma mudança de hábitos e de postura. Uma mudança de caráter, uma mudança do nosso ser. E quando nós percebemos isso, nós vamos ver que esses dois homens, eles dão uma resposta clara, que não vem da boca. Eles não dizem, eu vou seguir. Eles agem. Eles largam as suas redes. E sabe o que isso é interessante? É que a gente, quando Jesus nos desafia para uma tarefa, nós somos bons para abrirmos a boca e dizermos, eu topo, eu vou. Eu quero caminhar com Jesus, mas quando a coisa se coloca prática, para a gente sair do lugar, para a gente caminhar, para a gente agir, há uma barreira muito difícil de ser quebrada. E você se pergunta, como é natural da lógica humana, como é que esses homens, de modo imediato, largam essas redes? Como é que esses homens abandonam a sua profissão? Como é que esses homens deixam de lado aquilo que eles tanto tinham apego? É porque eles viram em Jesus o desafio da obediência. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele diz que para a nossa razão natural, para o nosso olhar, para o nosso pensar humano, isto daqui é uma loucura, é um fato chocante. Porém, ele diz que não interessa as razões psicológicas para explicar essa decisão. Mas ele destaca aqui que é uma ação espiritual do próprio Deus na vida desses homens. Porque somente Jesus pode chegar em você e promover uma resposta totalmente diferente daquilo que a maioria de nós daria ao Senhor. Que resposta
nós daríamos a Deus diante dessa proposta? Quem chama é Jesus. Quem capacita é o próprio Jesus. Os dois obedecem de modo imediato. Nós lemos há pouco tempo Mateus 28, verso 19. Mas tem um texto que é destacado dentro desse bloco da grande comissão, e uma frase que eu quero trazer à sua memória novamente. A Bíblia não diz que toda a autoridade é do pastor. Negativo. A Bíblia não diz que toda a autoridade é sua. A Bíblia diz que toda a autoridade é de Jesus. Autoridade no céu, autoridade na terra. Foi dada, foi concedida por Deus Pai. Ele não está chamando para um conteúdo programático. Ele também não está chamando a gente para ter um guru, um mestre à disposição, onde hoje em dia nós queremos que os pastores sejam, ou aqueles que a gente julga como muito espirituais na igreja, onde a gente pergunta a cada momento para ele, o que a gente deve fazer, que roupa a gente deve vestir, que decisão a gente deve tomar. E é tão interessante nós percebermos isso, que Jesus ele quer se tornar para a gente o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque é isso que ele é na qualidade de Filho de Deus. E quando Jesus nos chama verdadeiramente, é impossível nós resistirmos a esse chamado que provém do Senhor. E ele deixa isso de modo bastante claro. Simão e André largam tudo que têm. São chamados a abandonar uma velha forma de viver, abandonar os seus conceitos, abandonar os seus padrões de vida, e eles caem em um mundo de incerteza, mas eles caem no caminho da obediência. E obedecer a Deus, muitas vezes, é conviver com a incerteza do amanhã, mas com a certeza de que Ele vai sempre estar nos sustentando. É conviver de modo claro que agora eu não dependo mais das minhas habilidades, as quais eu achava que eu poderia depender sempre e eternamente. Mas agora eu passo a depender da comunhão do Senhor, da segurança e do cuidado desse Jesus, a qual eu decidi seguir, a qual eu decidi caminhar. Quem aqui não gosta de estabilidade? Quem não gosta de imaginar uma vida tranquila, serena, com uma boa casa, com seus filhos correndo no terraço, com 2 carros na garagem, com roupas maravilhosas, com visitas a cidades impressionantes, fazendo 1, 2, 3 viagens ao ano, postando no Instagram a roupa nova, o carro novo, a casa que foi comprada. Todos nós temos no nosso fundo esse desejo de termos uma estabilidade de vida. Isso pulsa em nosso coração. Nós desejaríamos muito que Deus abolisse os boletos. Quem aqui desejaria abolir o boleto? Diga amém. Eu estou achando que vocês gostam de boleto. Vocês querem mais boletos? Digam amém. Ninguém quer mais boleto, olha só. Ninguém quer receber mais uma faturazinha de cartão de crédito do mês que você estourou comprando coisas a mais. Você quer ter uma vida estável, um salário bom. Mas e se Jesus propusesse para você individualmente um chamado para abandonar a tua estabilidade e passar a viver daquilo que Deus iria te dar? Como é que você iria reagir? Qual seria a tua resposta? O chamado ao discipulado é um comprometimento exclusivo, não com o nosso emprego,
não com aquilo que a gente gosta, mas com Jesus. Todos os domingos, o meu maior prazer, não só por ser pastor, mas por ser servo do Senhor, é estar aqui no templo, é estar aqui celebrando. Mas tem muita gente que o maior prazer no domingo à noite é estar no shopping. O maior prazer domingo à noite é às vezes estar em casa comendo pipoca e no Netflix. Ou estar no cinema, ou estar em outro lugar. Deixa eu te perguntar. O prazer que nós escolhemos, ele demonstra muito sobre nós. Ah, eu não vou, estou tão cansado. Tem pessoas que só vivem de frequentar a igreja domingo e domingo à noite, porque ela entende culto como espetáculo e não como celebração. E quando nós entendemos que nós somos exclusivos do Senhor, nós não temos uma outra fonte de discipulado para a gente. A única fonte é o Senhor. A gente gosta de se alimentar da palavra, a gente gosta de estar próximo, de estar junto. E a fonte de discipulado é o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Os pequenos grupos, eles realizam isso. Os ministérios realizam isso. A comunhão, a partir da escola bíblica dominical, realiza isso. O culto de celebração a Deus, as demais ferramentas realizam isso na nossa vida, porque Deus ali está sendo, Jesus está sendo a fonte. Mas você precisa ser alguém que quer deixar um legado de movimento e de transformação na vida do outro. E nós estamos no mês de agosto. Hoje é 27 de agosto de 2023. O ano está praticamente já acabando. Daqui a pouco já estamos comprando as roupas do Natal, preparando a ceia, buscando ter um peru charmoso para comermos e brindarmos. Daqui a pouco estamos no Réveillon, mas nós não vamos apresentar a Deus o quê? Discípulos. Como é que a gente chega em casa e pensa, fala sobre discipulado, se eu não busco abrir a minha boca e dizer, Jesus, o meu prazer está em ganhar pessoas para ti. Mais um ano vai se findando e a gente, tá bom, Senhor, tu me entende, eu não estou fazendo mudança na vida de ninguém. Quem tem um PGM sabe que toda semana você tem um dia muito especial. Você vai abrir a sua casa, você vai preparar o seu lar e você fica naquela expectativa de quem vai chegar na sua casa naquela noite, porque você convidou. Você passa o dia, você manda ali para os seus contatos mensagem, olha, eu te aguardo aqui essa noite, eu quero ver a sua família, eu quero ver o seu filho, a gente quer celebrar, a gente quer cuidar de você. E quem ama Jesus fica com o coração queimando de vontade de ter novas pessoas para discipular, para falar do amor. E amor do Senhor. Quantas vezes eu não investi tempo no meu café, no meu almoço, no meu jantar, nos meus momentos que eram humanamente para ser de descanso, para trabalhar com pessoas e para investir na vida delas. E tantas pessoas dizem que não tem 30 minutos na semana para discipular, 30 minutos na semana para falar do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo da sua vida? Eu não me envolvo em nada. Ou você se envolve, não é com a igreja ou com Jesus, ou você está fora. E está fora não é da igreja, está fora do reino. O que você vai apresentar para Deus no dia do encontro com Ele? Você vai apresentar que você participou de 50 eventos da igreja no ano? Eu participei do congresso dos jovens, do chá das amigas, não sei do que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o discípulo? Isso é o mais importante.
A gente pode pintar e bordar para Deus, fazer bonito, mas se nós não cumprirmos a missão e Deus fazer a missão em nós, nada vai para frente. É por isso que Deus nos chama a sair da zona de conforto. Essa semana, nós estávamos aqui trabalhando e todo mundo estava fazendo o seu melhor. Não era para que as pessoas chegassem e dissessem: olha que bonito, que legal. Nossa expectativa era de ver jovens serem transformados aqui. E o mais bonito, ontem à noite, ao fim de uma palavra tão impactante, tão reveladora aos nossos corações, do pastor Victor Fontana, foi ver as lágrimas rolando no rosto de cada um. Foi ver jovens se abraçando e dizendo que necessitam aprender mais de Deus. Foi eles perceberem que por trás de tudo aquilo que nós fazemos e que deve ser feito com excelência para o Senhor, o nosso alvo primeiro sempre serão pessoas, porque o alvo de Jesus foi cada um de nós. É por isso que Ele nos chama a conviver com o diferente. Ah, mas é difícil, vai ser difícil. Vai ter dias que a gente quase não vai conseguir suportar. Mas Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar capacidade. Por isso que Jesus deixa a tarefa, em primeiro lugar, de mudar o nosso lar, que muitas vezes tem pessoas que não foram alcançadas. A tarefa de mudarmos a nossa cidade. A tarefa de olharmos para Jesus e entender que Ele continuou após os dois. Ele não fez apenas dois, Ele fez mais dois, no caso Tiago e João. Ele convidou eles para o projeto, eles disseram sim. E o que Jesus está dizendo é: se você ganhou 10 pessoas para Jesus ao longo da sua vida, Ele te chama a ganhar mais 10, mais 10, mais 10 até a volta dEle. E nós precisamos reacender essa chama no nosso coração a cada momento que a gente está junto. A tarefa não para. Seja você com 20 anos de igreja, 40 anos de igreja, a tua tarefa só acaba quando o Senhor te levar. E lá a tarefa vai ser modificada, que você vai continuar a adorar a Ele. E adorar agora de modo pleno, contínuo, sem mais o convívio com o pecado. É por isso que Jesus fala que o nosso descanso, o nosso prazer é sempre fazendo a vontade dEle. É sempre no serviço. Hoje pela manhã algumas pessoas perguntaram: pastor, você está assim meio cansado? Verdade, eu estou cansado. Mas não existe cansaço melhor do que um cansaço que foi diante da obra do Senhor, fazendo para Ele. Vale todo o esforço, vale todo o momento. O pessoal do Ministério de Louvor tocou em todos os momentos, e eu olhava para o semblante de cada um aqui em cima, e eu via alegria, eu via satisfação, eu via desejo de querer dar mais para o Senhor. Nós aqui do vocal estamos de modo quase ininterrupto, estamos quase como no Antigo Testamento, cantando, 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 mas o nosso coração entende, a nossa mente, que a nossa voz nada mais é que um instrumento a serviço de Deus. As meninas, quando eu convidei, disseram: Andressa, domingo vai ter bis, vai ter de novo. É só, pastor, não faz isso com a gente não. Eu digo: não, a mensagem de vocês precisa ser levada a outros. E elas fizeram tão lindamente esse momento, porque a gente está sempre em missão. Por isso que Jesus diz que a gente deve investir na vida do outro. Em quem você está investindo? Nós temos que anunciar esse evangelho, porque a nossa missão não é que a gente seja glorificado, receba palmas pelo nosso serviço, mas sempre me vem um texto, a qual eu e você precisamos estar com ele bem gravados no nosso coração, e também está diante dos nossos olhos. Abra a sua Bíblia em João capítulo 3, verso 30. João capítulo 3, verso 30.
Esse texto diz: convém que ele cresça e que eu diminua. O que é que você sente quando lê esse texto? Quem tem crescido na sua vida é o Senhor ou você tem se colocado no lugar dele? De que forma você enxerga a sua relação com as pessoas? Você ainda acha que Deus deve atender os teus sonhos, os teus caprichos, as tuas necessidades? Que as pessoas devem estar a orbitar em tua volta, porque você deseja, estarem prontas a atenderem aquilo que você quer e não aquilo que Deus entende que você deseja? Eu deixo a resposta de Jesus para você. Abra Marcos 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Não há espaço na caminhada com Jesus para as nossas vontades, mas somente para a vontade dele. É difícil, mas é o que o Senhor diz. A nossa tarefa, conforme Efésios capítulo 1, verso 6, nada mais é do que viver para o louvor da glória de Jesus. Nisso consiste a nossa tarefa, nisso consiste o nosso relacionamento, as nossas amizades, a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério na igreja. Viver para o louvor da glória de Deus. Cumprir a missão. Realizar ela a tempo e fora de tempo. Porque sabe o que eu desejo, o que eu espero? É que o Senhor olhe para cada um de nós e perceba uma igreja semelhante à igreja de Atos, capítulo 2, dos versos de 42 a 47. E o verso 47 seja vivo entre nós, onde diz que nós tínhamos a simpatia do povo e que nós vamos ter a simpatia das pessoas por pregar o Evangelho. O que você realmente deseja? Viver um Evangelho genuíno ou um Evangelho fake? Um Evangelho que transforma, onde você é a mesma pessoa em cima do altar e fora dele, onde você é a pessoa que Jesus chamou fora da igreja, na tua casa, em qualquer lugar que você esteja, ou você ainda é o discípulo do conteúdo programático da apostila, ou você vai ser o discípulo da prática e da ação. Cabe a você decidir isso. Cabe a você, no seu coração, modificar a sua vida e entender a sua responsabilidade. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Começa a refletir como tem sido o seu ano até aqui. Como tem sido a sua caminhada com o Senhor. Você tem pregado o suficiente? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus te concede para falar do amor dele às pessoas? A tua casa é um campo missionário? Você é alguém que realmente ama as pessoas ou as exclui? Você é alguém que realmente vive com paixão e graça? Você é alguém que está parado ou está em constante movimento? Senhor, nós sabemos das nossas falhas, das inúmeras fraquezas e dificuldades que nos afastam, da nossa pouca compreensão do que é servir a Ti. Mas nos faz relembrar, Pai, aquele dia em que o Senhor nos encontrou, da forma que estávamos,
perdidos, desorientados, distantes de Ti. E naquele dia o Senhor nos abraçou como nós estávamos. E o Senhor nos disse que uma nova história seria escrita. Bem sabemos que essa nova história tem alguns altos e baixos. Mas nós queremos Te amar mais do que tudo. Nós queremos Te servir mais do que tudo. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas. Nos ajuda, Pai, mesmo sabendo que vamos tropeçar aqui e acolá. Mas nos ajuda a sermos mais parecidos contigo. Pai, eu peço perdão diante do Senhor pelos inúmeros erros e inúmeras falhas que o Senhor encontra em mim. Derrama misericórdia sobre a minha vida. Derrama misericórdia sobre as ovelhas que Deus me confiou a tarefa tão sublime e difícil de ensinar, de orientar, de cuidar. Mas o que eu peço ao Senhor essa noite é que aqueles que aqui estão e que o Senhor está tocando no íntimo do ser e ainda não tem um compromisso contigo, sejam despertados para viver o melhor da Tua palavra. Caminhem com o Senhor, sigam a Ti. Ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, ministra os corações, porque depois da cruz, Pai, tudo mudou. Depois da cruz, o Senhor disse que nós podemos ser reconciliados contigo. E isso foi obra e graça Tua. Nos ajuda a compreender essa verdade. Nos ajuda a olharmos para a cruz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.